Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus, Funerária Bom Jesus, Funeral Pet Bom Jesus, Crematório Morada do Sol, Humano e Pet, Usina Solar Morada do Sol, Grupo Vida, Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente, Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. É com muita felicidade e em clima de celebração que anunciamos que a partir de hoje, 21 de maio de 2026, o longa Sexo e Destino estreia nas salas de cinema de todo o nosso Brasil. Confira rapidamente o trailer do filme. Vamos entrar? Marita? A Marita é minha irmã. Você merece. Você é um monstro. O mundo precisa desta reflexão. Prepare-se que o especial Sexo e Destino do Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Baseado na obra clássica da literatura espírita psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira pelo espírito André Luiz, o longa Sexo e Destino acompanha os conflitos morais e espirituais que unem duas famílias da cidade do Rio de Janeiro. É um drama espiritual ambientado nos dias atuais, é uma história sobre responsabilidade, livre-arbítrio, redenção e perdão. E hoje temos a honra de entrevistá-lo, ele que é diretor de cinema, TV, responsável pela direção do longa, Márcio Trigo. Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Esferas da Vida, Márcio. Obrigado, obrigado pelo convite. Estou muito honrado de participar desse programa e de poder divulgar o filme também, que está estreando hoje. Estreia hoje, a gente está muito feliz e a gente faz questão de apresentar um pouquinho mais do Márcio, que traz um histórico consolidado, né, no gênero cinematográfico. O filme Nada é por Acaso também foi dirigido por ele. Direção geral, né, dos programas do Faustão, Caceta e Planeta. O Márcio, ele ficou muito tempo na Globo, são 27 anos, quase 30 de Rede Globo, indicado ao Emmy, enfim. A gente tem muita conversa boa hoje para conversar com o nosso diretor de cinema aqui no Esferas da Vida. E a gente já vem com a questão deste grande livro, né? Sexo e Destino é uma das obras que a gente pode falar, não sei se a mais densa, mas é uma obra extremamente importante, porque trabalha a temática do sexo, porque é um tabu, mas de alguma forma a gente já vem conversando, a sociedade já está mais preparada para falar de sexualidade. E a gente queria entender em que momento surgiu, Márcio, o desejo de transformar esse livro em cinema, em filme. Priscila, assim, o desejo nem partiu de mim, né? O desejo, essa ideia veio do Sidney Girão, que é o produtor da Estação Luz, lá do Ceará. Eu acho que, se eu não me engano, em 2009 ele estava com essa ideia, né? E assim, ele se juntou com um produtor, que é meu parceiro aqui do Rio, da New Cine TV, e propôs para ele produzir esse filme, né? E aí isso a gente fez Nada é por Acaso, né? Em 2022, acho que estava depois da pandemia, fiquei meio perdido com esse negócio de data. E aí ele veio com essa proposta para mim, o Tommy, né? Veio com essa proposta. O que você acha de fazer, de adaptar e dirigir o Sexo e Destino? Eu falei, pô, deixa eu ler o livro, né? Assim, eu conhecia algumas coisas do Chico, assim, mas
nada muito, né? E assim, muito pelo cinema, né? Não pela literatura. Então eu li o livro, achei o livro bastante forte, né? Bastante denso, e aceitei o desafio de adaptar, né? E assim, nessa adaptação, o que eu achei mais relevante, né, foi trazer... essa história foi escrita em 1963, e eu quis trazer ela para os dias de hoje, né, porque para aproximar mais os jovens da doutrina espírita, né, porque se fosse botar... na época que foi escrito, né, o filme ambientado na época que foi escrito, todo o maneirismo de linguajar, de costumes, né, não costumes morais, mas costumes culturais, né, claro. iam distanciar um pouco o jovem do filme, né. E eu acho que colocando nos dias atuais, né, com o linguajar atual, né, com gírias atuais, a gente consegue trazer um pouco mais esse público jovem, né? Então foi isso, assim, acho que os dramas morais que acontecem em 1963, né, quando foi escrito o livro, até hoje não mudou, né? Assim, várias coisas mudaram moralmente, né, na nossa cultura, mas esses especificamente que estão no livro não mudaram. Agora, atualmente, estão até um pouco mais fortes, né? Mas esses dramas morais acontecem hoje em dia, assim, com muita intensidade. Então, assim, não teve muita dificuldade em transformar uma história que foi escrita em 63 para 2026, né? Então, esse não foi um grande... Foi um desafio, óbvio, mas não foi o maior desafio que eu enfrentei para adaptar esse livro. E adaptar um livro psicografado por Chico Xavier, Valdo Vieira, Espírito André Luiz, você sentiu um peso diferente nessa direção? Não, na adaptação ou na direção? Na adaptação, com certeza. Na adaptação, com certeza eu senti a responsabilidade. A responsabilidade. Né? Exatamente. Eu pedi licença até para ele, até para o Chico, né, e para o Valdo, para me abençoar, para poder escrever, para poder, né, tentar transmitir para a tela, né, porque a linguagem de audiovisual é diferente da linguagem literária. Bem diferente. Com certeza. Né? E assim, foi uma responsabilidade muito grande, mas também foi um desafio muito grande, né? E o resultado está sendo muito legal, porque a gente já fez algumas pré-estreias, algumas cabines, e as pessoas estão se identificando muito com o filme, estão gostando muito do filme, então eu estou bastante otimista quanto ao sucesso do filme. Hoje estreia dia 26 de maio, 21 de maio. 21 de maio de 2026, estreia Sexo e Destino. Márcio Trigo é o nosso entrevistado, a gente continua aqui com ele, diretor do longa, mas chega a hora do nosso querido momento, Chico Xavier, e hoje reservamos esta reflexão extremamente atual, necessária, sobre sexualidade humana, conversa profunda, respeitosa, esclarecedora, sobre homossexualidade, heterossexualidade e bissexualidade à luz da espiritualidade. É uma mensagem de acolhimento, consciência e principalmente humanidade. Chico Xavier no programa Pinga Fogo. Momento Chico Xavier. Tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são
condições da alma humana não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito e acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar do ponto de vista de ciência todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados a entender. Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Haroldo Dutra Dias também nos ajuda a entender a força das energias sexuais, esclarecendo que a energia sexual é a mesma energia da criatividade, da criação. Não se iluda. As relações sexuais são a base da sua vida. É a energia mais poderosa do espírito. Porque a energia da criatividade, a energia da criação é a energia sexual, é a mesma. Você pode usar para ter uma relação sexual, e pode usar para fazer uma música, pode usar para falar aqui. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou usando a energia sexual. Quando as meninas estavam cantando aqui, elas estavam usando energia sexual. É a mesma energia. Ela é a base da vida. Mas os relacionamentos são importantes. Então, relacionamento é amor. Tudo mais vem como consequência e vem em abundância. Mas é amor. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa sério nisso.
Reservamos também este vídeo do palestrante e escritor Jorge Larra, que nos ajuda a entender quando identificar uma obsessão espiritual sexual. Confira. Quando a relação ela está muito mais focada nos aspectos que dizem respeito ao ato em si do que à convivência. Existe uma obra de Joana de Ângeles que fala sobre isso. O nome da mensagem é Sexo e Obsessão. Não é o livro Sexo e Obsessão. Não é o livro. É uma mensagem, eu não vou lembrar agora o nome da obra, mas chama-se Sexo e Obsessão, em que ela diz o seguinte: se você está diante de uma relação em que o grande móvel da relação é a relação sexual física e não a cumplicidade de sentimentos, atente para isso, porque você está sendo obsidiado do ponto de vista sexual. As relações precisam ter como componente fundamental a identidade de propósitos e não somente um apelo da paixão carnal. Se isso acontece com você, diz na mensagem, aconselhe-se com as outras pessoas, principalmente com os mais velhos, porque por já terem vivido mais, sabem o que a paixão é capaz de fazer nas nossas vidas. E diz na mensagem, se você já caminhou muito nessa direção, não avance mais, pare e tente voltar nos seus próprios passos. Não é porque você já andou até a metade do caminho que você está condenado a não sair dele. E aí vai trabalhando essas discussões, fazendo uma revisão dos nossos conceitos com relação à reflexão necessária para que a pessoa consiga dar uma dimensão mais exata para a importância dos aspectos do comportamento e não somente da vida sexual em si. Porta Joia Lingerie. Porta Joia Lingerie completou 38 anos. E nós estamos preparados para você, como sempre, não importa o clima que esteja. Inverno, verão, meia estação, primavera. Nós estamos sempre antenados com as melhores novidades no mercado para atender você, nosso cliente amigo, por tanto tempo. Passe aqui, venha tomar um cafezinho conosco e conferir as novas tendências. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus. Eu sou Eliane Baruch Bignotto, sou do Complexo Bom Jesus e estou aqui mais uma vez para refletirmos sobre a vida. Hoje eu vou tentar falar, né, porque é algo assim que tem que ser muito natural, sobre o amor. O amor é maravilhoso desde que seja verdadeiro. O amor é maravilhoso desde que seja companheiro. O amor é maravilhoso desde que se faça presente nas situações difíceis. O amor é maravilhoso se traz para a gente tranquilidade, serenidade e paz. Então é sobre isso que eu quero deixar claro para vocês hoje. Vamos juntos refletir sobre essa palavrinha tão pequena, mas tão poderosa. E junto do amor, nós temos que ter a fé no próximo, a fé na espiritualidade, a fé que traz para a gente a esperança de que nossa vida vale a pena ser vivida de uma forma serena e sempre, aonde pisarmos, levarmos a fé, o amor, a serenidade e a luz. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilen você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas.
Voltamos ao nosso Esferas da Vida. Seguimos em clima de muita alegria pela estreia nacional de Sexo e Destino, uma das obras mais marcantes da literatura espírita, agora nas telonas do cinema de todo o nosso Brasil. Nada acontece por acaso. Tô sabendo que a senhorita tá apaixonada. Vamos entrar? Marita? A Marita é minha irmã. Você merece. Você é um monstro. Chama uma ambulância! Sai, deixa eu sozinho. Nenhum de nós tá sozinho. Eu retornarei, meu amigo. O diretor de cinema e TV Márcio Trigo fala sobre os bastidores, os desafios e a profundidade espiritual dessa grande produção inspirada na obra de André Luiz. Mas antes de voltarmos para a nossa entrevista, temos sempre aqui o querido quadro Desenho que Fala, e a mensagem de hoje é sobre como amar. Vejam ali a mensagem, o passarinho e o ninho, que o amor seja pouso, nunca prisão. Não aprisione filhos, amigos, amores, afetos. E se você se sentir aprisionado, é hora de reajustes. Vejamos aí o desenho. Vamos seguir sempre o perfil @desenho que fala, perfil de Instagram. Todos os dias tem uma mensagem espírita, espiritualista, evangélica e motivacional para dar aquela injeção de ânimo e vitamina para a gente seguir motivado o nosso dia. E a gente volta com você, Márcio. Estamos aqui, falando do filme, da estreia que é hoje. Quem está assistindo pela TV Cultura Paulista nesta quinta-feira do dia 21 de maio, a estreia do filme Sexo e Destino é hoje. E a gente queria entender um pouquinho melhor os bastidores, como que foi a escolha do casting, como que foi, se teve alguma questão específica nos bastidores, espiritual. Também tenho certeza que a audiência quer saber se você é espírita. Então vamos por partes, né? A escolha do casting foi uma coisa à parte. É sempre muito difícil você escolher o casting de um filme, né? Assim, sem medo de errar, né? E na verdade a gente meio que acertou, né, nos atores que fizeram os personagens, né? Por exemplo, temos o Tato Gabos Mendes, né, que é um excelente ator, já com uma bagagem muito grande em televisão, em teatro, pouco em cinema, mas é um cara que ele tem um peso grande, né? E escolhemos ele para fazer o Nemésio, um personagem muito forte também, né? Temos a Letícia Agostin também, que ela é uma atriz muito boa, uma atriz brilhante, e está começando agora, é o primeiro filme que ela faz. Tem a Carol Macedo também, que é muito boa, que faz a Marita. Temos o Bruno Gissoni, que é um ator também da Globo. E aí por aí tem, essa escolha foi vindo, né? Geralmente a gente depende muito da agenda do ator também, porque o filme tem isso também, né? Você vai filmar em maio. Não vai ser mais em maio, vai ser em junho. Aí o que você tinha acertado para maio, em junho já mudou, porque a agenda dos atores também é muito volátil, né? Então, assim, mas a gente conseguiu fechar o elenco bem bacana, bem coeso, né? Bem preparado. A gente fez bastante estudo de mesa, né? E você até perguntou se teve algum evento, alguma coisa nas filmagens. Nas filmagens, não. Eu senti sempre que eu estava protegido, né? Como diretor agora falando, né? Eu estava protegido ali, né? Que eu estava sempre... Alguém estava me acompanhando ali. E assim, mas teve um caso interessante que aconteceu durante a leitura final do roteiro, né? Todos os atores estavam lá, a leitura foi muito boa, a gente já tinha ensaiado antes várias vezes, né? Então
As pessoas estavam com os personagens dominados, estavam todos, né, já dominados, não estar em cena mesmo, mas estavam preparados para ir para a cena, né? Quando no final da leitura, eu sou muito brincalhão, né? E trabalhei muito tempo com crianças e para crianças, né? E com humor também. E meu set é sempre muito divertido, né? Eu não peso, nunca peso a mão com ninguém, né? Tem diretor que é mais rígido nesse tipo de coisa. Eu não, eu brinco com todo mundo. O meu set é sempre leve, né? E eu no Sonho. No final da leitura tinha a participação de 2 crianças, né? E aí eu brincando fiz a voz das crianças, né? Falei, papai, sério, você podia, de repente eles escutam um estrondo, assim, como se tivesse um quadro caindo, assim, brum. Aí eu falei, oi, rapaz, que quadro? Não caiu nada aqui, nada tinha caído na sala, né? Eu falei, caramba, desculpa, eu pedi desculpa, eu só estava brincando, eu sei que eu não posso brincar mais com isso, não vou brincar com isso. Aí todo mundo ficou meio assustado, né? Porque, caramba. Aí ali eu senti que eu comecei a tá acompanhado, né? Tinha alguém do meu lado, assim, que ia me dar a mão para eu conseguir conduzir o filme. Tinha um guia. E Márcio, agora a gente percebe que vai voltar, né, nas telonas também a Viagem, a novela vai ser adaptada para os cinemas. A temática espiritualista, a temática espírita está muito em voga. Qual que é a sua análise, já que você tem, né, tanto tempo, know-how de TV e cinema? Eu acho justamente isso, né? Que as pessoas estão ávidas nesse mundo que está muito material, né? Muito materialista, né? Estão ávidas por ouvir questões espirituais, né? Por se espiritualizar, né? Então, a doutrina espírita, ela trabalha, além de várias coisas, o amor, né? A doação, né? A entrega, e é muito bonito, né? Você ter isso nesses filmes todos, né? Na verdade, as histórias mudam, né? Dos filmes espíritas, mas essa mensagem de amor, essa mensagem de esperança, essa mensagem de fazer bem ao próximo, né? Ela é sempre levada em todos os filmes, né? Então, eu acho que assim, essa busca pelos filmes espíritas, de doutrina espírita, espiritualista, no caso, né? Vem muito por causa disso. A gente está vivendo muito o agora, o material, o hoje, né? Sem pensar que a gente tem uma grande jornada pela frente ainda, tem muita coisa para acontecer, né? Então, acho que é isso que está tornando esse gênero, né? Bastante procurado pelo público. Eu falo, Márcio, que a gente tem um vazio, um pedacinho vazio aqui no nosso coração, que não tem o que preencha que não seja a espiritualidade. Né? Nós estamos buscando cada vez mais entender quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, a nossa essência de fato. E o Espiritismo, a doutrina espírita, ela vem ao encontro com tantas respostas, direcionamentos. E esse livro, com certeza, ele traz um direcionamento muito importante que fala, né, da questão sexual. O título Sexo e Destino já é provocativo, já é algo que te traz de imediato a palavra sexo, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade em falar desse grande tabu que é o sexo, além, a morte também é um grande tabu, mas o sexo também sempre foi da sociedade. E agora a gente vai falar com responsabilidade, não só emocional, mas espiritual. O filme, ele traz pra gente o que de fato acontece quando a gente se relaciona, a gente coloca as energias sexuais, essa grande troca com o outro. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente banaliza, a sociedade banaliza muito o sexo. Exatamente. O filme trabalha justamente isso, né? Não só isso, né? Claro. O filme, assim, o livro ele é muito interessante, porque ele é muito, além de ser denso, né? O arco dramático de todos os personagens que
das duas famílias, né, que se envolvem, né? O arco dramático de cada personagem é um arco bastante definido, bastante complexo, e esses conflitos são muito... tem várias histórias dentro de uma mesma história, né? E essa sim foi uma grande dificuldade que eu tive em adaptar o livro, né? Porque num livro que você, como qualquer, né, que você adapte 300 páginas, 250 páginas, é difícil você condensar uma história com 250 páginas, que não tem limite de tempo, né, numa obra cinematográfica de 1h e 40 minutos, né? Esse livro, especificamente, foi muito mais difícil, porque os conflitos são muito, muito grandes e muito profundos, né? Então, assim, como o próprio filme, o livro também discutem isso, né? A gente precisa de escolhas, né? A vida, cada escolha tem uma consequência, né? Você escolhe uma coisa, vai ter uma consequência, boa ou ruim. Na adaptação, eu tive que fazer escolhas, né? Para poder contar a história de uma maneira coesa, entendível, né? Que fosse também não só uma coisa didática, né? Fosse um drama, né? Uma dramaturgia forte, né? Então, assim, essa foi a grande dificuldade de transpor o livro para o cinema. E eu acho que nós conseguimos, né? De uma certa forma. Obviamente que algumas pessoas vão sentir falta de alguma coisa que o livro até que me falaram, né? Que teve um senhor que nem sei, né, quem é, ele é espírita, numa dessas sessões que a gente fez, ele tem 40 anos que ele conhece esse livro, não sei o quê, elogiou bastante o filme, mas falou para mim, mas ficou faltando coisas importantes. Eu falei, eu tive que falar para ele, mas assim, num filme de 1h e 40 não tem como colocar tudo, é impossível, né? A gente tem que escolher algumas coisas. Aí ele falou assim, eu entendo perfeitamente, mas eu tô te elogiando. Eu falei, tá bom, então, muito obrigado, muito obrigado. É um desafio enorme, eu imagino, porque você está entre dois mundos, trabalhando as relações entre essas duas famílias, né, que tem um drama, e os dramas são intensos, de obsessão, aí tem a questão espiritual de obsessão, das energias, das consequências, das escolhas, e você falou bem, você teve que também fazer escolhas para conseguir esse recorte e trabalhar este drama deste filme que é lançado hoje. Então, a nossa audiência, vamos prestigiar. Hoje, dia 21 de maio, começa, né? É uma estreia, Sexo e Destino. Eu acredito que não somente para o público espírita, é um filme que é para todos. Certo, Márcio? É para todos, assim, com certeza. O filme, mesmo as pessoas que não são espíritas, né, que não conhecem a doutrina espírita, assistem um filme e entendem ele perfeitamente, porque o filme foi contado para isso, né? Eu até comento que eu li algumas coisas, a gente vai procurando, né? Eu li algumas coisas que saíram de matérias sobre o filme, e li uma resenha, né? Eu acho que é um jovem, porque o nome do site dele, do blog dele é alguma coisa nerd, né? Então, nerd já é uma palavra que não é utilizada, né, para o povo, né? Não precisa ser necessariamente jovem, mas é de uma geração um pouco mais abaixo que a minha. E ele falou que ele entrou numa sessão dessa assim, que meio que caiu de paraquedas, porque ele não conhecia nada da doutrina espírita, ele chegou lá, até brincou no começo da matéria, ele falou, tinha lá, estava lotado, mas eu tinha certeza que estava mais lotado do que estava mostrando, que deveria ter gente a beça em volta também, né? E faz uma brincadeira dessa, e ele falou assim, eu caí de paraquedas, porque eu não sabia nada sobre o espiritismo, né? E eu aprendi muita coisa com o filme. Fui para casa, quando ele viu o Espírito Obsessor, que é brilhantemente interpretado pelo Rafael Cardoso,
e isso a gente acertou em cheio, o Rafael, o personagem, né? Ele falou, quando ele viu o espírito obsessor, né? Ele foi para casa pensando nessas coisas, pensando em que momentos da vida dele ele agiu por conta, claro, por conta de pessoas que estavam atrás dele, mal influenciando ele, né? Então, assim, achei muito legal, assim, é um cara que não é espírita, que acho que não pretende ser, né? Mas que levou para casa um recado legal, e o recado final, o recado do amor, da redenção, né? E isso foi muito bacana. É sobre isso, tenho certeza que todos nós sairemos das salas dos cinemas refletindo e muito depois de assistir ao Sexo e Destino. Chegamos ao nosso quadro do NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, comandado pelo querido cientista, médico, psiquiatra Alexander Moreira Almeida, trazendo mais uma importante reflexão na área da afetividade. Você sabe qual é o impacto do casamento para a saúde mental? Afinal, quem é casado é mais feliz? É um estudo publicado na renomada revista Nature Human Behavior, revelando algo muito significativo. Confira. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Quem está casado tem bem menos chance de desenvolver depressão. Acaba de sair um estudo na Nature Human Behavior, uma das revistas científicas mais importantes do mundo, que investigou a ocorrência de depressão entre pessoas casadas e não casadas. E se percebeu que os não casados têm 86% mais chance de terem depressão do que aqueles que estão casados. E esse estudo aconteceu em 7 países, com uma amostra de mais de 100 mil pessoas. E o mais interessante, eram países mais diversos, desde Coreia, China, Inglaterra, Estados Unidos e México. E o dado mais interessante também é que este aumento de risco de depressão entre os não casados comparado com o casado foi maior nos países ocidentais, maior para homens e para aqueles também que têm maior escolaridade. E um dos fatores, num estudo longitudinal que eles foram seguindo essas pessoas, que fez com que o não casado tivesse mais depressão, é que o não casado bebia mais álcool e fumava mais. Esse é um dos fatores que explicou o aumento nessa área. O que os estudos têm demonstrado na realidade, esse é um dos estudos, mas existem inúmeros estudos mostrando que o investimento, num relacionamento afetivo estável e de longo prazo tem uma série de fatores protetores em termos de mortalidade, de bem-estar, de satisfação com a vida, até de satisfação sexual. Então, por quê? Parece que esse comprometimento a dois, de longo prazo, tem uma série de impactos no estado emocional, na condição socioeconômica, gerando, então, no final das contas, esse resultado protetor em relação à depressão. Se você quiser ver o estudo, a descrição está no nosso link e vai estar também no nossa história. Vamos para mais um momento de reflexão. Reservamos uma fala profunda, extremamente atual do querido Raul Teixeira sobre sexo casual, as relações sem compromisso. Quais são as consequências dessas experiências para nós, espíritos? Este é um quadro muito comum no mundo em que nós vivemos. Pessoas se conhecem, passam uma noite, passam dias, ficam, encontram-se. Não há maiores compromissos, apenas o desejo que um tem para com o outro. É óbvio que este projeto não faz parte das leis divinas. Este é um projeto que faz parte dos hábitos humanos. A divindade os compreende, sem dúvida, pelo nível de evolução em que nos encontramos. Mas nós criamos vínculos que seriam dispensáveis com criaturas que muitas vezes nada têm a ver com a nossa vida. Nada tem a ver com a nossa realidade espiritual. Mas por causa daquele momento de prazer que se deseja ter, sem compromissos, em nome dessa liberdade
atitudinal, nós criamos tantos amarramentos, tantas amarrações para um futuro complicado. Porque todas as vezes que fazemos sexo com alguém, fechamos um circuito de forças com esse alguém. Passamos a nos nutrir das energias dessa pessoa e ela das nossas. E é por causa disso que antes que queiramos fazer um sexo sem qualquer compromisso, analisemos bem se seremos capazes de depois suportar as consequências desse relacionamento, que verdadeiramente não sabemos quais serão, porque não podemos jamais imaginar as consequências de nossas atitudes sobre a mente do outro com quem nos relacionamos. Às vezes garantimos por nós, mas não conseguimos garantir pelo outro. Vale a pena, a partir disso, pensar bastante, como pessoas adultas, maduras, responsáveis, se conseguiremos dar conta depois das consequências desses nossos atos. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos. Onde a sua história se torna inesquecível. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilen você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Oi galera, eu sou o Alok, eu tô aqui pra te... E voltamos ao nosso Esferas da Vida. Seguimos falando sobre a estreia nacional de Sexo e Destino, longa inspirado na obra de André Luiz, Espírito André Luiz, de Chico Xavier, que chega aos cinemas de todo o nosso Brasil. Continuamos nossa conversa com ele, que é diretor, Márcio Trigo, aqui no nosso Esferas. Márcio, você acabou não contando pra gente a sua experiência com o espiritismo. Se você é espírita, se você não é, como que é isso? Então, eu tenho uma história para isso, né? Eu sou, minha família é de formação católica, apostólica romana, né? Eu fui batizado, fiz primeira comunhão. Eu tinha até um tio que morava em São Paulo, que ele era vice-presidente de uma organização muito tradicional chamada TFP. Eu ia toda que é a tradição, família e propriedade, né? Eu ia todas as férias que eu tinha, eu ia passar minhas férias com ele, porque ele tinha 13 filhos, né? Então assim, eu era aquela meninada toda, eu estava nem aí para isso. Mas ele sempre gostou muito de mim. E ele era muito entendido em história, né? E toda vez que eu ia para lá passar um mês, ele me mandava um livro para eu ler. Lê esse livro enquanto você estiver aqui, depois a gente vai conversar sobre ele. Aí, pô, ele me deu Segredos de Fátima, eu li Evangelho segundo São Marcos, e foi cada férias que eu ia lá, eu lia, e depois a gente conversava, né, sobre isso. E foi muito legal, muito gratificante, né? Da minha juventude para a minha parte adulta, eu fui me afastando um pouco da religião, né?
sei lá, por conta da vida mesmo assim, né? Por conta da batalha da vida, né? Então, assim, eu fui me reaproximar de uma espiritualidade no espiritismo. Eu estava namorando a mãe da minha filha, minha última filha, e ela frequentava um centro espírita aqui no Rio chamado Casa de Padre Pio. E aí eu passei a frequentar essa Casa de Padre Pio, e durante quase 10 anos eu frequentei com o Luiz Augusto Queiroz, e ele foi o celebrante do nosso casamento, né? Então eu passei a... E ele é muito... Como é que se diz? Ele não é tão ortodoxo, ele fala sobre tudo, né? Então, assim, é um cara muito inteligente. Ele foi dirigente da FEB, alguma coisa assim, numa época qualquer. E aí eu passei a me interessar bastante, né? Engraçado que essa minha, a mãe da minha filha, né? Eu fazia televisão na época, né? E era louco para dirigir filme, né? E ela gostava muito da Zíbia Gasparetto. E ela falou assim: Márcio, o primeiro filme que você vai dirigir vai ser da Zíbia Gasparetto. Eu falei: pô, por que, Patrícia? Tá maluca? Por quê? Né? Porque, olha, lê os livros você vai gostar. Aí eu comecei a ler o livro da Zíbia Gasparetto, o Ninguém é de Ninguém, não sei o quê. Aí, de repente, veio o convite para eu dirigir o Nada é Por Acaso. Meu primeiro filme foi da Zíbia, né, caramba? Então tem uma conexão muito grande, né, com o espiritismo. Aí eu passei a estudar mais a fundo para poder falar com mais, né, propriedade do que eu estava mostrando, né? E aí depois eu não deixei mais de estudar, e para fazer essa adaptação do Sexo e Destino, tive que estudar mais ainda, porque o que tem a Zíbia de ser meio folhetinesca, né? Ela seria uma grande... o Lúcio, né? No caso, que é o espírito que ela psicografa, né? Ele é um grande novelista, né? Ele poderia fazer várias novelas de televisão, porque são várias histórias assim muito envolventes, né? Já o Sexo e Destino, a história literária é muito forte, mas assim é muito difícil de passar foi muito difícil de passar para o audiovisual, né? Então eu tive que estudar bastante para não poder fazer besteira, falar besteira, falar alguma coisa que não está dentro, né? Claro. Então assim, hoje eu me julgo um cara assim que eu não sou espírita, né? Eu sou um cara espiritualista e simpatizante da doutrina espírita. Eu não tenho propriedade para discursar, para palestrar sobre espiritismo, mas eu entendo do que eu estou falando, eu entendo do que as pessoas falam para mim, né? Claro. Então, eu sou um cara sempre em busca do lado espiritual, da espiritualidade, e a doutrina espírita me ajuda muito a isso, a procurar, né, e encontrar respostas para quem a gente sempre tem, né? Todo mundo tem perguntas para fazer. E qual foi o papel da FEB, da Federação Espírita Brasileira, junto a vocês para colocar esse longa no ar, Márcio? A FEB participou desde a confecção do argumento do filme, né? Ela sempre é presente, a gente escrevia, mandava para ela pontuava, ela sempre foi muito parceira, né? Durante as filmagens, eles foram lá, eles assistiram às filmagens, né? Durante a parte de montagem também, eles assistiram a montagem do filme. Então, eles sempre estavam nos apoiando ali, né? Não só a FEB, como a própria Estação Luz também, que foi a bola propulsora desse filme sair, né? E a Nilcine TV, do Tomislav Blazik, que foi que produziu o filme realmente, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a FEB, e até agora, né, na parte de divulgação, para chamar as pessoas para o público, a FEB está dando uma participação fundamental, né, mobilizando todos os centros, né, toda a sua rede, para que o filme aconteça e dê certo.
Então é isso. E tem que falar também da Paris Filmes também, que é a distribuidora, né? Com certeza. Que foi também fundamental. O filme é uma obra cinematográfica, né? Não é feita só de uma pessoa. A literatura é feita de uma pessoa, né? Só você e o livro, né? Ou então o espírito, você e o livro, né? Uma obra cinematográfica são vários departamentos, são várias pessoas. A gente não trabalha sozinho, né? Com certeza. E essas pessoas foram fundamentais para o filme sair. Márcio, depois de mergulhar tão profundamente nessa obra, né, nessa história, alguma visão sua de relações afetivas humanas foi transformada? Com certeza que sim, com certeza, não tenha dúvida nenhuma, assim, porque eu era muito, eu buscava muito uma coisa que, é uma coisa até que você falou no começo, né? Buscava muito uma coisa que, uma exigência na relação de uma pessoa, de um amigo, de uma mulher, de uma namorada, né? Eu esperava muito e passei a não esperar tanto, né? Quando a coisa está acontecendo, acontece. Você não tem que ficar esperando aquilo que você quer que a pessoa seja, né? A pessoa tem que ser o que ela é e você tem que aceitar ou não aceitar, né? Então, assim, quando as coisas não estão dando certo, e não tem que ficar também batalhando e correndo atrás, né? Assim, é uma coisa que... Isso tem que fluir, né, Márcio? Exatamente, tem que fluir, as coisas têm que fluir. E quando param de fluir é porque realmente a gente vai para outro tipo de relação, né? A gente não corta a relação, a gente só vai para um outro tipo de relacionamento, né? Isso ficou muito claro para mim, assim, adaptando o livro e fazendo o filme, depois montando o filme, né? O filme está muito na minha cabeça. E no final das contas, Márcio, o que realmente determina o destino de uma pessoa? Já que estamos falando de sexo e destino, depois de tudo, como que você pensa o nosso destino, o seu destino? O ser humano, e é uma coisa muito forte no espiritismo, né? Ele tem um livre-arbítrio, né? Você pode fazer o que você quiser, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, assim, o que determina, na minha visão, o que determina o seu destino é a escolha que você faz, né? São as escolhas que você faz para a sua vida. Então, assim, e como também nada acontece por acaso, as escolhas vão ser acertadas ou não. Se não for acertada, mais tarde vai ser acertada, né? Então, essas escolhas, para mim, que traçam o destino das pessoas. Márcio Trigo aqui hoje no Esferas da Vida pra gente. Márcio, faz um convite para nossa audiência, faz um convite para todo mundo que está nos assistindo para ir até os cinemas. Começa hoje, 21 de maio, assistir ao nosso querido Sexo e Destino. Olha, eu convido a todo mundo a assistir o filme. O filme está muito legal, o filme está muito emocionante. Vocês não vão sair do cinema modificado. Em casa vão pensar coisas que vocês não refletir coisas que você naturalmente não refletiria. E pediria para as pessoas que fossem assistissem logo nessa primeira semana, no mais tardar na segunda semana, porque o mercado do audiovisual é assim. Se a gente vai bem na primeira semana, eles abrem mais salas para a gente. Se a gente começa a não ir na primeira semana, vou ver nada, daqui a 3 semanas eu vejo, daqui tem que ver logo, ver esse fim de semana, ver no sábado, ver no domingo, ver na sexta, ver hoje, para fazer bastante público, a gente poder abrir mais salas e divulgar para mais pessoas essa doutrina espírita. É isso mesmo, vamos nos unir todo mundo na primeira semana deste filme, ajudar a manter ele no cinema o maior tempo possível. E chegamos aqui, na nossa querida editora, o Clarim, claro. E a indicação do livro de hoje é Entre a Matéria e o Espírito, de autoria de Antônio César Perry de Carvalho e Oswaldo Magro Filho. A obra, com cerca de 224 páginas, aborda a relação entre o espírito e a matéria, pesquisando faculdades espirituais sob a ótica de pesquisadores e cientistas.
E ó, quem vem com tudo a gente sabe que é ela, a nossa querida repórter aqui da Editora Clarim. Este livro é para os curiosos. Se eu te disser que Benjamin Franklin, Newton, Einstein e Freud vivenciaram a espiritualidade nas suas descobertas, você ficaria curioso? Pois eu fiquei, e foi por isso que eu adquiri este livro. Creio que por meio dessa leitura conseguimos fazer conexões e entender melhor como a espiritualidade vem atuando no planeta para que possamos ampliar os nossos horizontes de conhecimento e entendimento. Aliás, o mundo espiritual e material se conectam mais do que a gente imagina. Ficou curioso? Você pode comprar e adquirir este livro no site da Casa Editora O Clarim, ou se quiser, venha nos conhecer na livraria física. E vale lembrar sempre que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar Schutel. Assine, receba aí na sua casa, ou seja um assinante digital. Mande no WhatsApp 16992706575 ou entre no site www.oclarim.com.br. A gente fica por aqui. Márcio, só flores para você. Parabéns, que Deus te abençoe, que o filme seja sempre um sucesso, porque ele já é. Muito, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês, né, pelo convite mais uma vez, pela oportunidade que eu tive, que nós estamos tendo de divulgar o filme, que é realmente um filme bastante relevante, não só pelo lado espiritual, mas como dramaturgia também. E é um filme que é bastante relevante no audiovisual brasileiro. É isso mesmo, separem aí a pipoca, corre pro cinema que a gente se encontra assistindo Sexo e Destino. Um beijo, fiquem com Deus, pessoal, e mais uma vez obrigada, Márcio, a gente volta semana que vem. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência. Transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta-Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus. Funerária Bom Jesus. Funeral Pet Bom Jesus. Crematório Morada do Sol. Humano e Pet. Usina Solar Morada do Sol. Grupo Vida. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Apadrinhe. Estrutel. Estrutura Metálica. Óticas Fabrilém. A fábrica da sua lente. Mercatudo. Casas André Luiz. Mercalivros. Um mundo de ideias e conhecimento.